sejam muito bem-vindas ao Pacificando, o programa onde você me diz como foi a sua relação com os seus pais na infância e eu te digo quem tu és. Eu sou Andresa Pires, sua terapeuta de cura de paz e alto poder, e aqui eu ensino mulheres que cresceram em desarmonia com seus pais a quebrarem bloqueios emocionais e destravarem o seu máximo potencial, principalmente nos 4 pilares mais importantes da vida, né? Relacionamento, carreira, finanças e autoconfiança, poder pessoal. E o nosso tema do Pacificando de hoje é pessimismo, né? Então, assim, já podem compartilhar essa aula, já podem enviar o link, né, para aquelas pessoas que vocês acham que vai ajudar, porque hoje eu vou quebrar alguns tabus aqui sobre o pessimismo. Vou mostrar para vocês como que ele influencia a sua vida e muitas vezes não te deixa aí sair do buraco, tá? Então, podem compartilhar esse conteúdo, realmente é um conteúdo para gerar valor para o máximo de pessoas possível. Aproveita também que você está aqui comigo e já se inscreva no canal aí do YouTube. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, né? Siga aí no Instagram, porque aqui assim você vai ser notificado quando eu estiver ao vivo, quando eu entregar algum conteúdo de valor. Então, você vai receber em primeira mão, tá? Aproveita também já, aciona o sininho no YouTube, para você ser notificado sempre que eu estiver aqui. E também curta, né, essa aula que eu estou entregando aí para vocês com muito amor. Combinado? Então, vamos lá. Pessimismo. Quem está comigo me diz uma coisa. Você se julga, né? Você se acha uma pessoa pessimista? Coloque para mim, por gentileza. E aí, você se acha uma pessoa pessimista? Você acha que sim? Coloca no chat para mim. Coloca sim no chat para mim, tá? Coloque nos comentários se você está vendo a gravação. E o que é o pessimismo, gente? Para dar uma clareza melhor, né, do que nós estamos falando. É um comportamento onde a pessoa só enxerga o lado ruim, onde a pessoa só enxerga o lado da derrota, do fracasso, né, o pior, o erro, enfim, ela está ali o tempo todo focada no que é péssimo, né, de pessimismo, ok? E isso faz com que ela fique paralisada, ela fique estagnada na vida. E cuidado, meus amores, porque vou contar um segredo para vocês. O Ministério da Saúde Emocional adverte: permanecer, né, conviver, fazer parte de vida de pessoas pessimistas pode fazer com que a sua vida também fique estagnada, paralisada, ok? Sabe por quê? Porque elas vão começar a dizer para vocês algo como: é melhor um pássaro na mão que 2 voando. É melhor prevenir que remediar. Se você não tem certeza, então não faz. Isso não vai dar certo. Você não tem como isso funcionar, você não tem como realizar isso. E todas essas coisas, né, vista aí pelo seu lado negativo, vai fazer com que você fique ainda mais com medo e evite tentar e evite realizar para você também. Você conhece alguém que é assim, que fala essas coisas? Ou você é que é essa pessoa? Ai, 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 ó, eu de olho em vocês. Quem é assim que você conhece? Conhece alguém assim? Coloca para mim nos comentários. Tem alguém assim na sua vida, na sua convivência? Coloque para mim nos comentários. Como que é a pessoa pessimista, gente? É uma pessoa que ela enxerga tudo do ponto negativo da coisa. Por exemplo, imagina esse copo aqui, ó. Tá cheio, né? Peraí. Acho que agora tá bom. Então, o que acontece? Imagina esse copo aqui. Se eu mostro esse copo para uma pessoa otimista, ela vai me dizer: nossa, tá quase cheio, né?
Se eu mostro esse copo para uma pessoa pessimista, ela vai dizer para mim, está quase vazio, né? Ou seja, ela vai sempre enxergar o lado negativo. E o que que acontece? É o mesmo copo, é a mesma situação. E é assim para tudo na vida. Então, é só uma percepção, é um olhar sobre aquilo que está acontecendo. Eu te pergunto, você é a pessoa que enxerga o copo meio cheio ou você é a pessoa que enxerga o copo meio vazio? Você enxerga o copo como, nossa, está quase cheio? Ou você é a pessoa que enxerga o copo como, nossa, está quase vazio? Né? E se vocês perceberem, o sentimento é diferente, porque em um há um sentimento de euforia, alegria, enquanto o outro é um sentimento de medo, né? Tá quase vazio, é assustador. E por que, meus amores, é importante a gente ficar atento ao pessimismo nas nossas vidas? Por que será, né? Nós funcionamos com um mecanismo, né? O nosso cérebro, ele funciona com um mecanismo de atenção seletiva. O que é isso, gente? Imagina se a gente prestasse atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta ao mesmo tempo. Gato miando, cachorro latindo, marido brigando, patrão cobrando, crianças berrando, buzina de hospital, movimentação de cores, de anúncios, de letreiros, e temperatura esquenta, temperatura esfria, vento para lá, calor para cá. Imagina se a gente tivesse essas percepções simultâneas, ao mesmo tempo. A gente enlouqueceria, não é verdade? Não dá para prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. A gente está sempre se distraindo de alguma coisa que está acontecendo no nosso ambiente. A gente está sempre distraído para algo que está acontecendo no nosso ambiente. Né? Acontecem coisas no nosso ambiente, né? À nossa volta, que a gente nem percebe. E por que isso? Isso tem um motivo muito inteligente para ser dessa forma, muito perfeito. Por que que acontece dessa forma, gente? O nosso cérebro, ele vai escolher aquilo que é importante. O seu cérebro vai escolher, ou ele escolhe o tempo todo, aquilo que é importante para você. E quem disse para o seu cérebro o que é importante para você? Adivinha quem? Adivinha só quem falou para o seu cérebro? Quem deu esse comando daquilo que é a coisa mais importante para você? Hum? Você, criatura. Você, pessoa querida. Você faz isso quando você colocou atenção uma vez. Por exemplo, se você colocar atenção em um carro específico que você quer comprar, por exemplo, você vai sair na rua e a impressão que você tem é que todas as pessoas compraram seu carro, porque você vai ver o seu modelo de carro o tempo inteiro. Isso funciona para uma roupa. Se você quer um tipo específico de sapato, você sai na rua e você tromba com ele. Quando você está grávida, por exemplo, as mulheres têm muito disso, né? De estarem grávidas e aí parece que o mundo está grávido, porque elas trombam como outras mulheres grávidas o tempo inteiro. E o que aconteceu ali com essas pessoas, gente? Realmente todo mundo comprou o seu modelo de carro? Realmente todo mundo está usando o modelo de sapato que você gostaria? Realmente todas as mulheres do mundo estão grávidas? Não. A única coisa que mudou é que você colocou a sua atenção, o seu sistema de atenção seletiva, ele colocou o foco dele nessas coisas. E é assim que a gente funciona. E é maravilhoso, porque você não precisa prestar atenção o tempo todo em todas as coisas. Você pode escolher aquilo que você vai colocar atenção. Ah, Andressa, então por que eu vejo? Porque é sincronia. E aí a gente vai entrar em física quântica. Somos partículas atômicas que atraem partículas de mesmas semelhanças. Não quero complicar para vocês. É assim que funciona, porque é uma questão de vibração mesmo, de vibração, de nível vibracional. Vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar sobre ambiência. E aí, pensa o seguinte: se aquilo que eu coloco a atenção, eu vejo aos montes, eu vejo o tempo inteiro. Imagina aquilo que eu sou, aquilo que eu
manifesto, né? Aquilo que eu assumo para mim. Então, por exemplo, né? Se você saiu de casa, e eu sempre falo dessa historinha, né? Se você saiu de casa e você encontrou uma pessoa mal-humorada no caminho, a história é essa. Você saiu de casa e encontrou uma pessoa mal-humorada no meio do caminho. Ok? Agora, se você sai de casa e todas as pessoas que você encontra pelo caminho, ou a grande maioria das pessoas que você tromba aí no seu caminho, estão mal-humoradas, eu sinto te dizer, mas o mal-humorado é você. Sabe por quê? Você está entrando aí na vibração, você está entrando em sincronia. E aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente está conectado, aquilo que a gente selecionou aí na nossa anteninha de sintonia emocional, vai ser aquilo que a gente vê, percebe e aquilo com que a gente convive, aquilo com que a gente manifesta. Tranquilo até aqui? Pois é. E aí nós temos, por quê, gente? Porque no caso do pessimista, a realidade dele é realmente muito voltada aí para o péssimo. E ele vai dizer para você assim, não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Por quê? Né? Como a realidade dele está constantemente demonstrando, né, fatos ruins, negativos, né, ele tem a impressão de que o mundo é assim. Então ele fala, eu sou realista. É nada. A realidade dele que está conectada com isso, e aí a realidade dele é pior, tá? E o que acontece, gente? Nós temos aí dois níveis de pessimismo. Um primeiro nível é um nível que eu vou chamar assim é um nível é um nível aprendido, mas eu quero chamá-lo de contaminado. Ou seja, você entra em um ambiente e aquele ambiente te dá uma moldada básica. Se você começa a conviver com pessoas sempre pessimistas, sempre falando coisas negativas, e você fica ali naquele ambiente se nutrindo disso e participando, você daqui a pouco não vai perceber, mas você vai estar espelhando isso. Você vai fazer a mesma coisa, você vai estar repetindo o mesmo padrão de comportamento que essas pessoas. O nome disso é ambiência, né? O Jim Rohn costumava dizer que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. É por causa disso, né? Essa questão de troca vibracional. Então, esse é o primeiro nível, é o nível de contaminar. Por isso que eu brinquei com vocês que o Ministério da Saúde Emocional adverte, né, que conviver com pessoas pessimistas, negativas, etc e tal, faz com que você tenha aí alguns prejuízos na sua vida também, tá? Então esse é o primeiro nível, é um nível de onde você aprende a ser pessimista e você começa a perceber que a sua energia está baixando, você está mais pesado, preguiçoso e tudo mais, está conectado com a energia baixa, porque pessimismo vibra no medo. E medo é uma frequência de 100 Hz no máximo, né? Que é uma frequência baixíssima. E o segundo nível de pessimismo é um nível de condicionamento, é onde você foi condicionado, né? É um nível automático. Você não percebe, você é pessimista. Ele está automático em você. Você é no sentido de que você trouxe isso da sua infância, então parece que você é o ser pessimista. Mas ninguém é pessimista em essência, ok? Né? Nós criamos personalidades e vamos entender um pouco sobre isso daqui a pouco. O condicionado, né, o nível de pessimismo condicionado, ele é um nível mais profundo, porque ele vem lá da sua infância, ele está alicerçado no medo. E aí vem aqueles quadros, né, onde a criança foi criticada, onde a criança foi comparada, ela se esforçava demais e ninguém reconhecia, ninguém elogiava, então ela não foi reconhecida. Ou seja, a gente volta de novo para as 5 feridas emocionais, né? Abandono, rejeição, humilhação, traição e injustiça. Então, se uma criança passou por isso, ela tende a ser, sim, um adulto pessimista.
ela vai ser sempre um adulto pessimista? Não necessariamente, meus amores. Por quê? Porque temos aí, né, 3 pontos, né, que é o amor negativamente orientado. Você pode, sim, repetir o padrão, né, ser idêntico ali àquilo que você vivenciou, ao ambiente, seus pais e tudo mais. Você pode se transformar no exatamente o contrário, que ainda é um bloqueio, ainda é uma doença, porque é uma dor, né, e você fica otimista demais, inocente demais, enfim, tudo requer um caminho do meio, um caminho do equilíbrio. E tem o terceiro ponto, que é você transcender tudo isso e ser já a pessoa equilibrada, etc e tal, que é o mais difícil de acontecer, tá bom? Mas, voltando aqui, a criança que ela passou pelas 5 feridas emocionais, ela tende sim a ser um adulto pessimista. E aí, quando eu faço leitura de perfil, gente, se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisem, porque eu sou apaixonada por esse assunto. Eu sou apaixonada por assuntos de bloqueios emocionais, então eu fico empolgada, tá? Me sinaliza aí, por gentileza, se eu estiver falando feito um tratorzinho louco aqui do lado de cá, tá bom, meus amores? E então, o que que acontece? Quando eu faço leitura de perfil, que é quando eu faço aí a leitura de qual que é o seu perfil no mundo, e temos 9 perfis, qual personalidade aí que é você nessas 9 personalidades existentes, tem um padrão, gente, que eu sempre percebo, né? Ele se destaca aí com um certo tipo avançado de pessimismo, que é o padrão tipo 6, o precavido. Então, nas 9 personalidades, eu percebo que essa personalidade, né, a personalidade tipo 6, ela tem mais tendência a, a ser pessimista, né? Por quê? Porque na infância, essa criança, que é o tipo 6, é o adulto tipo 6, né? Essa criança que talvez seja você, adulto hoje, ela teve a sensação de ter sido traída. Ela teve uma sensação de que um adulto, né, que ela gostava, que ela confiava, uma pessoa muito próxima, a traiu. E aí isso ocorre de diversas formas. Pode ser porque foi embora, pode ser porque ela teve uma crise de choro e essa pessoa invalidou aquele choro, pode ser porque ela tinha uma certa admiração, por exemplo, pelo pai, e aí o pai traiu a mãe. Então, tem uma série de coisas que era uma pessoa que tinha que ser uma pessoa de confiança e não foi, né? Gerou um sentimento de traição para essa criança, que é a personalidade tipo 6, o precavido aí das 9 personalidades. Tá? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês entrem em contato comigo que eu faço a leitura de perfil de vocês. Tá? Eu perfilo vocês aí para saber qual que é a sua personalidade no mundo. E essa leitura é muito legal, porque descobre quais são seus medos, quais são suas forças, as profissões que têm mais a ver com você, né? Como que você reage ao mundo, como que as pessoas te enxergam, enfim, é muito legal para você saber, né, o seu espaço mesmo no mundo, por que que você age do jeito que você age, tá bom? E essa personalidade de vocês, né, que é o precavido, ela age como um pescador de coisas ruins, né, de situações perigosas, ela tem medo de se arriscar, ela enxerga perigo em tudo, né? E são, por incrível que pareça, os meus clientes mais propensos a terem crises de ansiedade, a terem depressão, a manifestar algum tipo de fobia, né? A ter algum tipo de crise fóbica. Por quê, gente? Porque eles estão enxergando sempre risco, né? Risco em tudo, eles estão apreensivos, estão com medo, estão ansiosos realmente, tá? Eles não confiam em nada e não confiam em ninguém. Eu estou abordando esse tipo de personalidade porque tem a ver com o que nós estamos falando hoje, que é o pessimismo, né? Então, é tudo a ver uma coisa com a outra. Por isso que eu estou falando só desse tipo de personalidade. Mas são 9 tipos, tá bom? E aí, é... quando você olha para tudo isso, às vezes você pensa assim, tá, mas e o lado positivo de ser pessimista? Às vezes as pessoas pensam assim, o lado positivo disso, né, de ser pessimista, de ficar aí vibrando no medo, é que você é uma pessoa realista, você é uma pessoa pé no chão, você é uma pessoa racional.
Mentira! Mentira total. Porque quando você está com medo, quando você deixa o medo ditar a direção, ditar o caminho, você não está sendo racional. Você já entrou num campo emocional de baixa vibração, onde você está vibrando ansiedade, apreensão. Não, você não está sendo realista. Você não está olhando o mundo, enxergando o mundo como ele é. Mas tudo bem, o que a gente faz? Não, e aí, como você não está enxergando esse mundo, né, realista, você está enxergando ele pelos olhos do medo, você vai manifestar situações que vão causar a sensação que tudo está muito ruim mesmo. Você vai manifestar na sua vida acontecimentos ruins, coisas que você não gostaria que acontecesse. Então, não tem nada de bom em você ser pessimista desse ponto de vista. Por quê? Porque você está vibrando num lugar que vai trazer merda, caca para sua vida, problemas, abacaxis para você descascar, tá? Então, essa coisa de, é bom ser pessimista. Tá, vai, se você quer ficar aí resolvendo um monte de tralha, com medo da vida o tempo todo, sem viver direito, apenas sobrevivendo, num campo de apreensão, sempre na defensiva, com um escudo desse tamanho, perdendo as coisas boas da vida, né? Novas aventuras, trabalhos, relacionamentos, etc. E tal. Se você acha que tem alguma coisa de bom nisso, fique à vontade, né? E bom remedinho para você, porque vai tomar algum remédio para ansiedade, depressão, porque não tem como, a gente tem que ter o equilíbrio das emoções. Mas o que que acontece? Você não precisa viver neste fundo de poço emocional, né? De precaução o tempo todo. A gente pode quebrar os bloqueios emocionais, a gente pode fazer aí umas limpezas, que é o que eu faço com os meus clientes. A gente trabalha isso, né? E aí a pessoa para de vibrar, ela volta ao normal, ela para de vibrar essa sensação de pessimismo o tempo todo, de escassez o tempo todo, e ela volta para o normal. E aí, gente, voltando aqui, né? A pessoa normal é uma pessoa que não hesita diante de situações de risco, é uma pessoa fácil de enganar, é uma pessoa bobona. O que vocês acham? Hein? O que vocês acham aí? Então, coloquem para mim, por gentileza, o que vocês acham. Claro que não, né? E por que não, gente? Porque existe em nós uma coisa chamada viés negativo. E o que é isso, Andresa? É de comer, é de passar no cabelo? O que seria isso? O que seria esse viés negativo? Então, ao longo da história, ao longo, né, da nossa evolução aí, né, homem, macaco, homem da caverna, etc e tal, nós aprendemos por meio desse viés negativo, que é por quê? Por meio do erro. O homem saía para caçar e ele descobria lá que, dependendo da altura da árvore, a onça comia ele. Né? E aí o próximo homem que viu aquilo, né, viu o companheiro sendo presa lá da onça, ele já não repetia aquilo mais. Então, assim, ele aprendeu com um erro, com uma coisa negativa, concordam? Então, eles iam aprendendo que se, dependendo do horário, né, escuridão, etc e tal, se eles andassem por muito tempo na selva, eles se perdiam, eles não conseguiam retomar para casa. E aí sim, também os outros iam aprendendo com esses viés, com esses erros todos, né, de maneira negativa. E é por isso que a gente tem uma coisa chamada viés negativo dentro de nós. O que é isso? Significa que a gente tem uma tendência a prestar mais atenção naquilo que é negativo que naquilo que é positivo. Quem já compreendeu isso, quem já conseguiu perceber isso, coloca para mim aí nos comentários, que dói mais um puxão de orelha que um elogio sincero. Né? Que se às vezes o seu chefe te chama lá na sala dele e ele te fala 10 pontos positivos de você, né, do seu trabalho, da sua pessoa dentro do trabalho, dentro da empresa, e aí ele coloca um ponto de melhoria, e aí você sai lá da sala dele com o ponto de melhoria na cabeça. É como se o ponto de melhoria invalidasse tudo aquilo, né? Todos os 9, ou os 9, os 10 pontos positivos que ele falou sobre você.
Não é verdade? Vocês têm essa sensação? Isso é por causa do viés negativo. Mas, gente, eu estou aqui, a gente não é mais, a gente não está mais na época das cavernas, tá? Então, eu estou liberando você que está aqui me assistindo desse bendito, desse viés negativo. Então, assim, hoje nós temos GPS, dá para voltar para casa, mesmo se estiver escuro. Olha que bacana, nós temos iluminação elétrica, tudo iluminado, lâmpada até demais. Temos aí, a gente não precisa mais pescar ou caçar, né? A comida está lá no supermercado. Então, devido a toda essa evolução, eu libero vocês do medo de serem comidos por um leão na selva, ou de se perderem no meio de uma selva escura e não conseguir voltar para casa mais, tá? Então, vocês estão liberados. Vá com cautela, mas pelo amor de Deus, vá. Combinado? Por quê, gente? Porque as pessoas são confiáveis no mundo até que a gente prove o contrário. Tem pessoas que falam assim, não, quando eu conheço uma pessoa, essa pessoa não é confiável até que ela prove que ela é confiável. E eu acho que é bem ao contrário disso, né? Que todas as pessoas são confiáveis até que elas provem o contrário, até que elas provem que elas não são confiáveis. E claro, né, gente, existem níveis de confiança aí. A gente não está falando, né, de você colocar a sua vida nas mãos de um completo desconhecido, né? Vamos usar o bom senso. E a vida está ao nosso favor, meus amores. Ela não está jogando contra nós, né? As dores que nós temos são aprendizados, não são castigos, tá? Tenham essa consciência para vocês pararem de reagir negativamente a tudo, a reagir com pessimismo a tudo, né? Para evitar o positivismo tóxico, antes que vocês me digam, tá, mas aí eles estão me dizendo que tudo é bom, que tudo é belo, que tudo é maravilhoso, que tudo é perfeito. Sim, eu estou te dizendo que tudo é bom, estou te dizendo que a vida é boa, né? Dependendo de como você enxerga. Mas ela não é perfeita. Existe essa diferença muito grande. Porque ele viu que tudo era bom, né? Ao final do sétimo dia, ele viu que tudo era bom. Ele não viu que tudo era perfeito. A palavra é bom, não é perfeito, não é perfeição. E a gente confunde muito isso. E o fato de a gente confundir isso faz com que a gente fique girando em torno de desconfiança, de insegurança, de medo, de escassez, de ansiedade, tá? Então, tenho essa clareza, né, sobre. Eu estou liberando vocês aí para que vocês tenham esses pensamentos, né, esse raciocínio mais sensato, mais pautado aí em realidade mesmo, tá? E não percepção. E por falar em percepção, o pessimismo é uma percepção, como vocês já notaram até aqui, né? Ele gera uma sensação de fraqueza e de fraqueza e de aprisionamento na pessoa que é pessimista. A pessoa que é pessimista, ela se sente o tempo todo ameaçada, ela está em perigo. Então, é uma percepção, não é. É como você enxerga o mundo. E como seria isso? Por exemplo, se eu pego óculos escuros vermelho e coloco em mim, eu vou enxergar o mundo todo avermelhado. Essa é uma percepção. Eu posso dizer que o mundo é avermelhado? Não posso dizer que o mundo é avermelhado, né? Mas o pessimista, ele pega essa percepção e ele utiliza como realidade. E não estou falando só de pessimismo, não. Todas as emoções que a gente lida aí, né? Todas as dores emocionais, ciúmes, insegurança, medo, é, sentimento de inferioridade, todas as dores emocionais, elas são esse filtro, elas são mesmo um óculos. Né? Se eu coloco um óculos verde e eu olho para o mundo com esse óculos, parece que tudo é verde, né? Tudo está na tonalidade de verde. Se eu coloco um óculos marrom, também vai parecer que tudo é marrom. Então, a percepção, ela nada mais é do que um óculos, né, de percepção da vida que a gente usa. E cada ser humano, utiliza seu próprio óculos. Né? Algumas pessoas chamam de máscaras. Quando você tem muitos bloqueios emocionais, a sua forma de enxergar o mundo, ela é totalmente distorcida.
né? Então, assim, quando você olha para o mundo com esses seus óculos, né, você reage ao mundo conforme aquilo que você está percebendo. E é muito legal porque não sei qual foi o escritor, mas diz que a gente vê no mundo não aquilo que o mundo é, mas aquilo que nós somos. E olha que responsabilidade, né? Se eu enxergo o mundo como algo péssimo, eu não estou enxergando no mundo aquilo que o mundo é. Eu estou enxergando aquilo que eu sou. Se para mim o mundo é confiável, é seguro, eu não estou enxergando o mundo como ele é. Eu estou enxergando o mundo como eu sou. Legal, né? É muita autorresponsabilidade. Você precisa olhar, você precisa cuidar da sua realidade para que ela realmente seja prazerosa, para que ela seja benéfica aos seus intentos. E aí, como tirar esses benditos desses óculos, Andresa? Porque até agora está tudo muito belo, mas eu ainda estou aqui com o meu pessimismo debaixo do braço. E agora? Como que eu faço para retirar esses óculos e enxergar a realidade? Bem, nós falamos que temos aí dois tipos de pessimismo. No primeiro caso, nós temos o pessimismo que é a contaminação do ambiente, a ambiência. Esse é fácil, né, gente? É perceber aquilo que você, os ambientes, os lugares, as pessoas, né, que estão causando em você essa sensação de negatividade e se afastar disso. E muitas vezes são escolhas que você está fazendo, que está te colocando nessa sintonia. Por exemplo, que tipo de música que você ouve? É o tipo de música que eleva a sua energia? Está falando de coisas boas, positivas, ou está falando de chifres, traições e solidão e beber até esquecer, e, enfim, né, de drogas, enfim, de desistir da própria vida? Que tipo de música que você está trazendo para dentro da sua casa e mais do que isso, está trazendo para dentro de você? Porque música tem um nível altíssimo vibracional e mexe totalmente com as nossas células. Assim como a nossa voz, né, tem uma vibração e tem poder que te empodera ou tira o seu poder, ou te destrói, as músicas também têm isso no nível mais afinado. Então toca muito mais profundo o seu inconsciente. E eu te pergunto, se você está se empoderando com as suas músicas ou se você está se arrastando aí na lama com o seu gosto musical. Ai, mas não tem nada a ver, Andresa, é só música. É, só que nada é só música. E tudo é vibração, e tudo é energia, e tudo é sintonia. E se você está gostando do tipo de música que você ouve, e essas músicas não trazem elevação, pior para você. Isso é um atestado de que você está gostando de ficar num nível vibracional baixo, negativo, de merda. E a sua vida vai corresponder a isso. Então a escolha é sua. E aí, te pergunto, o que você assiste na sua vida? Você gosta de filmes de guerra, né, todo mundo matando todo mundo, escortejando todo mundo? Você gosta de filme de terror, para ficar lá naquela apreensão, naranã, sangue voando na tela? Né? Que tipo de filme que você coloca na sua vida? E pior, qual é o tipo de noticiário que você traz para a sua vida? Né? Qual o tipo de jornal que você coloca na sua vida? Porque parece que não tem nada a ver, mas está tudo conectado. É isso que gera seu campo vibracional e é isso que faz você sintonizar com as coisas lá fora, tá? E mais, continuando, lugares de baixa vibração, né? Lugares de muita sujeira, lugares de pouca luminosidade, né? Lugares de muito, mas muito, muito uso de substâncias tóxicas, tudo isso vai baixar a vibração e te colocar aí em contato com negatividade, né? Pessimismo tende a ser péssimo. Todo esse contexto que eu estou te falando. E não vai muito longe, não. Começa a perceber o seu diálogo com as pessoas, mas principalmente o seu diálogo tóxico e destrutivo consigo mesmo. Né? Seu diálogo fica te xingando, fica te colocando para baixo, fica te destruindo. O que você diz para você mesmo? Tá vendo? Você é um babaca, você é um idiota, você acreditou de novo,
você não dá conta, isso não é para você nunca vai conseguir, blá, 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 blá. Tudo isso é negatividade. Tudo isso é o quê? Baixa vibração. Pouca vibração, vibração lenta. E faz com que tudo fique lento. Se você gosta da vida bem lentinha, como se não estivesse acontecendo nada, você está no lugar certo. Tenha clareza que eu estou te dando o poder de mudança. Né? Qual que é o título dessa aula? É o pessimismo, como o pessimismo destrói o seu poder. E eu estou te mostrando isso. Claramente. De maneira simples. Tá bom? No segundo nível, como que a gente acaba aí com esse óculos? No segundo nível é mais profundo. Né? Qual que é o segundo nível? É o nível do condicionamento. É a criança que ouviu críticas, que foi abandonada, rejeitada, e aquela coisa toda. E como que eu acabo com o pessimismo neste nível do segundo nível, nesse nível, né? Nesse segundo nível. E aí, o que acontece, gente? Nesse segundo nível, a coisa fica um pouco mais complexa, porque, como eu comentei, a pessoa não percebe que ela é pessimista. E aí, o que a gente faz? Tem que fazer uma limpeza emocional no inconsciente, nos 95% aí, que é o nosso inconsciente, que é o nosso lado irracional, emocional, inclusive. E a técnica que eu utilizo para fazer a limpeza emocional é a técnica que tem nesse livro aqui, ó. Tá vendo? A ciência por trás do tapping, que eu chamo de acupuntura sem agulhas. Vocês vão ver aí nas limpezas emocionais que eu chamo de acupuntura sem agulhas. Por quê? Porque a gente vai pressionar alguns pontos da acupuntura e, com isso, fazer a liberação no inconsciente, que são esses pontinhos aqui, ó. Eu ensino para vocês nas limpezas, tá? Vocês fazem junto comigo. Aqui, ó. Tá vendo aí os pontinhos? São 9 pontinhos, tá? Também conhecido como acupontos. São pontos de acupunturas, porque eles acessam meridianos de energia e liberam os seus bloqueios emocionais inconscientes. Show, né? Poderoso, não é verdade? A nossa limpeza emocional vai ser em homenagem a vocês que estão aqui comigo, né? E para honrar o próximo passo de vocês, pessimismo. Nós vamos fazer uma limpeza amanhã sobre pessimismo, uma faxina. Para que, se você não quiser procrastinar, se você não quiser deixar para depois essa limpeza e ficar com preguiça e depois ficar se sentindo culpado porque sua vida continua a mesma coisa e você não está conseguindo priorizar si, priorizar as suas transformações, investir, ou seja, separar aí, né, 15 minutinhos do seu tempo, que é o tempo que você vai fazer a limpeza, e aí você vê se aquele assunto do dia vai ser o assunto que você precisa, o assunto que é importante para você, e você vai repetindo essa limpeza. Mas o segredo para você ser consistente é você fazer aqui junto comigo, tá? Porque aí você não deixa acumular, não tem essa coisa de, eu vou pegar as limpezas todas da Andresa e vou maratonar, vou sentar ali no final de semana e fazer. Mentira, isso aí você está se enganando. É historinha para boi dormir, é historinha para você procrastinar, né? É o seu lado procrastinador, não deixando que você faça, dizendo, não, você vai fazer, só que você não vai fazer agora. E aí você se ferrou. Tá bom? Que é assim que funciona. Tá bom? Que mais, gente? Comprometa-se comigo, tá bom? Tenha fome pela sua transformação. Se comprometa aqui, comprometa-se consigo mesmo, comprometa comigo e tenha fome aí por mudança. E por falar em fome, né? Então, se você quer transformação para a sua vida neste ano, cole em mim que você brilha. Eu estou muito determinada, eu estou focada, eu estou obcecada em entregar valor, em entregar transformação como uma forma de devolutiva por tudo que eu já recebi, mas mais do que isso, como uma forma de colocar a minha missão a serviço, né, e construir o meu legado no mundo. Eu quero muito que você faça parte disso junto comigo. Combinado? Então é isso, né? Coloquem no chat para mim, nos comentários aí, para quem vai assistir depois, para quem não está assistindo ao vivo comigo, de 0 a 10, qual a nota que você dá para essa aula?
favor, porque é muito importante para mim, tá? Coloca também nos comentários aquilo que você gostaria de tirar de dúvidas para que eu possa responder e talvez, quem sabe, até gravar uma aula complementar sobre este assunto ou algo, né, que te causou curiosidade aí, tá bom? Então é isso, meus amores. Gratidão pelo tempo de vocês, gratidão pela vida de vocês, pela energia de troca que vocês têm comigo. Um beijo no coração de cada um de vocês, né? É, esse é o nosso passo de hoje, é o nosso degrauzinho de hoje, para que tenhamos uma vida cada vez mais consciente. Beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Gratidão.